Estúdio CBN. CBN, papo certo. Hoje nosso assunto aqui no Papo Certo é uma palavra que a gente usa aí o tempo todo, quase todos os dias, mas que raramente a gente para pensar no que ela realmente significa, que é a palavra desejo. De onde é que vem essa palavra? O que ela quer dizer realmente lá na origem? E por que ela tem a ver com as estrelas? Quem vai explicar tudo isso pra gente é a Jéssica Dorta, professora de redação, que está aqui com a gente ao vivo nos estúdios da CBN para explicar um pouquinho mais das origens da palavra desejo. Professora, boa tarde, muito bem-vinda. Boa tarde, gente, é um prazer estar com vocês aqui. Eu já aproveito para dizer que eu tô adorando o Papo Certo, tenho aprendido também com as curiosidades que os colegas têm trazido aqui, como amante da língua e da linguagem. Fiquei refletindo sobre o que eu poderia escolher dizer para vocês. Semana passada, o meu colega professor Vinícius esteve aqui falando do poder da língua, do poder das palavras. E puxando a sardinha aqui para o meu lado, que é a literatura, eu escolhi uma palavra, a palavra desejo, que para mim tem uma origem muito bonita, muito poética e talvez desconhecida pelas pessoas, né? Então, a palavra desejo, ela tem uma origem na astrologia. Então, eu vou ter que pedir licença para fazer uma contextualização histórica aqui, Tayla. Por favor, professora, pode ficar à vontade. O que tem a ver, então, né, a palavra desejo com as estrelas? Confesso que dessa eu não fazia ideia, viu? Vamos lá. Então, na antiguidade, principalmente entre os babilônios, os egípcios, os romanos, a astrologia, ela era uma ferramenta para compreender a vontade dos deuses por meio dos astros. Então era muito comum observar os astros, observar as estrelas e fazer questionamentos para prever acontecimentos, para tomar decisões. Então decisões a respeito da agricultura, do próprio destino das pessoas ou decisões políticas. Então, por exemplo, os egípcios, eles observavam a estrela Sírius para prever as enchentes do Nilo, que era crucial para a agricultura, né? Então, naquele momento, filosofia, astrologia, política estavam entrelaçadas e o astrólogo, ele era um intérprete do cosmos. Na Renascença, quando se resgata a antiguidade clássica, a astrologia também é resgatada e ela passa a ser estudada nas universidades como uma ciência legítima, então por meio da qual era possível entender a harmonia universal e a relação do homem e do cosmos. Então, resumidamente, tanto na antiguidade quanto na Renascença, a astrologia era uma forma de decifrar o destino por meio dos astros. Então, feito isso, feita essa contextualização histórica, vamos à etimologia da palavra, né? A palavra sidera no latim, ela significa astros, estrelas, corpos celestes. Então a gente tem o espaço sideral, o espaço dos astros, que agora na astronomia moderna designa uma vasta região em que não há a presença dos corpos celestes. Mas, retomando a tradição, o que acontece é que ao perguntar para os corpos celestes, ao perguntar para... Estou ouvindo retorno aqui, valeu. Me desconcentrando. Opa, a gente está aqui com o áudio aqui do Marco Guarizo também, que está lá no News Truck, nosso estúdio móvel, mas pode prosseguir, professora. Tá bem, então... Desculpa, professora. Imagina, Guarizo, queria te encontrar aqui hoje pessoalmente, te dar um abraço, mas a gente se vê em outro momento. Teremos outras oportunidades. Então, voltando, era possível consultar os astros para que se tomasse decisões, né, para que se fizesse perguntas para eles e para que eles respondessem. Essa ação de fazer essas perguntas e esperar pelas respostas dos astros, ela é designada pelo verbo considerare, que vem de sidera, vem de estrelas. Então,
Considerar era fazer essa pergunta e estar na companhia dos astros e receber essas respostas. O prefixo, nesse caso, com ou co, significa estar junto, né? Então, por exemplo, cooperar, operar, trabalhar junto, conviver, viver junto. Mas também era possível consultar os astros e não receber nenhuma resposta, né? Os astros permaneceriam em silêncio. Nesse caso, havia um afastamento dos astros, das estrelas. E esse afastamento estava relacionado, marcado pelo prefixo de. Desiderare, ou seja, fazer uma pergunta, mas estar distante, não receber as respostas dos astros. É daí, finalmente, né, que vem a palavra desejo, desidério. Então, vamos imaginar um marinheiro romano navegando em alto mar, sendo guiado pelas constelações e, de repente, o céu é encoberto. Esse marinheiro, ele perde essa referência, mas continua lá, olhando para o alto, buscando essas estrelas. Essa falta, esse brilho que se dispersa, é isso que vai gerar a palavra desejo. Então, é bonito pensar que, etimologicamente, desejar é procurar pela estrela que nos falta. Com o tempo, a palavra deixou de ter esse sentido literal e se referir a constelações, aos astros, para assumir um sentido que está dentro de nós. Então, desejar é ir em busca daquilo que nos falta. E aí a psicanálise vai explicar isso, né? Então, o movimento de desejar é sempre um movimento em busca daquilo que te falta. Olha que poético. É uma origem bem poética, né, Guarizo? Você tem alguma dúvida? Então, do sufixo do de, porque hoje a gente fala, por exemplo, porque o desejar, ele não tem esse contexto, mas se a gente falar algo, por exemplo, desnecessário, então vem do mesmo sufixo algo que tem um sentido completamente diferente, né, professor? Gente, a etimologia, ela é uma área da linguística bastante complexa, né? Então, a gente tem um estudo específico para estudar a etimologia e os próprios pesquisadores, eles nem sempre encontram uma origem exata. Então, o prefixo de, ele pode assumir outros sentidos, como o da negação. Então, por exemplo, o que o Guarizo citou, o desnecessário, é a negação daquilo que é necessário, não é necessário. Ou desorientado, aquele que não tem orientação. Então, é muito bonita a nossa língua e quando a gente busca a etimologia, a gente encontra sentidos e amplia esses sentidos também, né? E aí, sobre a palavra desejo, né? Você trouxe toda essa origem, essa camada poética com a origem nas estrelas, né, professora? Mas hoje, quando a gente usa a palavra desejo, normalmente é algo mais direto, né? Quero isso, quero aquilo, desejo tal coisa. Então, a gente perdeu essa camada mais poética, esse sentido mais amplo da palavra ao longo do tempo. Tayla, e eu acho que eu escolhi também essa palavra porque ela recupera uma relação com a natureza, que a gente também está um pouco mais apartado e mais afastado. Tem um outro filósofo que eu gosto muito, na verdade eu não posso deixar de citar que eu tive uma inspiração para falar de desejo por conta da filósofa Marilena Chauí, que é uma das principais filósofas agora da contemporaneidade. Ela tem um ensaio sobre os laços do desejo em Spinoza. Mas, voltando para a questão da natureza, há um filósofo chamado Ailton Krenak, que tem dito o quanto a gente se descola e se afasta da ideia de natureza e vive uma vida que não é mais contemplativa. Então, vejam, a gente se afasta dessa ideia do desejo como uma ausência aí das estrelas, porque a gente está num mundo que não nos permite mais observar o céu, não nos permite contemplar a natureza. Então, olha que interessante o modo como as palavras, elas também vão construindo os modos de viver. É isso que o Vinícius estava dizendo também aqui na semana passada, de que a língua, ela não é só um instrumento pelo qual a gente acessa o mundo, mas também
por meio do qual a gente constrói o mundo. Então, se a gente resgata esse sentido do desejar, né, e de olhar para as estrelas e buscar uma resposta, a gente também está resgatando essa conexão com a natureza que hoje a gente acha, às vezes, bobeira, né? Que a gente está tão conectado hoje, né, professora, com tanta coisa conectado aqui pelo celular, pelo computador, com o que está distante e desconectado daquilo que está perto, né? Exatamente. A gente está perdendo essa aproximação com a natureza, e a gente às vezes até ridiculariza isso, né? Então, na cosmologia indígena, por exemplo, é muito comum que eles observem as montanhas, que eles olhem para o céu, porque isso também é comunicação, a natureza comunica. E a gente costuma ridicularizar, vai dizer, nossa, vai abraçar a árvore, né? Mas é uma tradição, é a nossa ancestralidade, nós somos natureza, né? Olha, agora eu vou para a parte do final da palavra, que não é um prefixo, mas transformar desidério em desejo, professora Jéssica, muda bastante, né? Como que essa etimologia transforma tanto assim? Tem alguma explicação? Ou é algum tipo de diminuição, igual o vossa mercê virou voz mercê, depois você e hoje é ser? É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, Guarizo, porque a língua, ela é viva. Há um filósofo de que eu gosto muito, Bakhtin, eu costumo dizer que eu sou bakhtiniana, ele é um filósofo russo do século XX, em que ele diz que a língua, ela é viva, né? E ela só existe na comunicação, no diálogo entre os falantes. Então, a gente vai vendo as línguas evoluírem, eu não sei se eu gosto dessa palavra, elas vão se modificando. Se adaptando, né? Exatamente, se adaptando à realidade dos falantes e aos contextos específicos, e isso vai se transformando. Então, a gente tem essas modificações das palavras que vão ganhando novas características a partir da fala, da vida. Agora, sabendo dessa interpretação mais poética, que tem tudo a ver com a origem da palavra desejo, né, professora? É como se fosse esperar das estrelas uma resposta, desejar, então, uma resposta, né? Isso pode mudar a forma como a gente entende a palavra desejo hoje e como a gente utiliza também essa palavra, não só na comunicação, né, falada, mas escrita também. Sim, eu acho que quando a gente pensa que o desejo é aquilo que nos falta, isso já provoca muitas reflexões, né? Então, primeiro era um afastamento das estrelas, né? Então, quando você está afastado de algo, você deseja algo. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar nos nossos desejos e o que está por trás desses desejos, né? Então, é interessante a gente pensar que a gente deseja aquilo que nós não temos. O que nos falta, né? Aquilo que nos falta. Bom, agradeço muito aqui a participação da Jéssica Dorta, professora de redação, trazendo pra gente toda essa origem, então, da palavra desejo ligada aos astros, trazendo essa reflexão também. Muito obrigada, viu, professora, pela participação aqui com a gente. Volte sempre, viu? Muito sempre bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Um abraço aí para os ouvintes. Agora, 3h27. News Truck CBN. Agosto é o